Oi, pessoal! Voltamos! Olha só, a gente fez uma primeira temporada do LamiCast fantástica. Dessa vez nós vamos iniciar a segunda temporada. E aí você já sabe, né? Toda vez que a gente criar um conteúdo para o nosso canal no YouTube, é convidando profissionais da área de saúde, que são reconhecidos aqui na nossa região, para, junto comigo, contribuir para quem nos assiste. E não vai ser diferente hoje, porque nessa segunda temporada a gente resolveu mudar um pouco. Se na primeira temporada a gente estava focado em trazer um profissional de uma área médica específica, a gente resolveu pensar o seguinte na segunda temporada. Vamos criar conteúdo com a equipe multidisciplinar? Então a gente vai falar de exames laboratoriais na prática clínica, só que não mais com um prescritor médico, mas também com outros prescritores como médicos, nutricionistas e profissionais da área de saúde. Hoje a gente vai conversar com duas convidadas. A doutora Márcia Moana, gastroenterologista, especialista em doenças inflamatórias intestinais. Correto, Márcia? Sim, correto. Um prazer fazer parte aqui desse podcast com vocês. Coisa boa te receber. E com a nutricionista Monique. Tudo bom, Monique? Tudo bem. Como é que tá? Tô bem, você? Tenho certeza, pessoal, que vai ser uma conversa bem bacana com essas duas excelentes profissionais. E olha só, eu não posso deixar de dar aquele recadinho. Se você ainda não segue o nosso canal no YouTube, vai lá, se inscreve e ativa o sininho. E lembra que também estamos no Spotify. Você se inscreve, começa a acompanhar nosso conteúdo e cada vez que você consome o nosso conteúdo e compartilha ele com outras pessoas, essas conversas que a gente vai tendo aqui, de muita qualidade, acaba alcançando um número maior de pessoas. Então segue a gente, tá bom? Vamos lá para esse primeiro episódio. Só que antes de começar, eu queria fazer o seguinte, doutoras. Eu queria entregar uma lembrancinha do Lamic para vocês, certo? E do nosso patrocinador, Já que é a começa farmácia ganhando Roval. presente aqui, viu? Tem que ter um presentinho, né? A menor das formas que a gente tem para agradecer a presença de vocês, tá bom? Que honra. Ó, Márcia. Isso aqui é um presentinho do Lamic, tá bom? Obrigada. Certo? E aqui é a lembrança da farmácia Roval. Perfeito, Léo. Obrigada. Monique, tá aqui da mesma forma também a lembrancinha, tá certo? Pode abrir ou deixa pro final mesmo? Você que sabe. Fica à vontade. A lembrança é sua. essa... Olha, e tá garantindo minha meta de água por dia. Ai, amei a cor. Eita. E aí, acertamos? Eita! Ficou legal? Minha primeira garrafinha dessas personalizada. Essa garrafinha Amei. a gente adquire com um parceiro do nosso cartão de desconto, né? Que é o LCE Saúde. Perfeito. Entendeu? É a Health Supplements. Então, eles têm Lizinha essa garrafinha que é vai muito adorar. bacana. Roval Olha também é aí, minha top. parceira, viu? Rafael é um parceiro de todo mundo, né? É. O pessoal lá é muito gente boa e trabalha muito bem, né? Um pessoal muito qualificado. Por favor. Bom, vamos lá. É assim. A gente vai tentar aqui fazer uma conversa que naturalmente a gente acabe integrando, né, exames laboratoriais na prática clínica da gastro, certo? E que naturalmente a gente traga essa discussão para o ambiente da nutrição também. Sabe por quê, Márcia? Eu falei que a gente está na segunda temporada. Nos primeiros 12 episódios da primeira temporada, impressionante. Todo médico com quem eu conversei sempre trazia uma fala. É preciso mudar hábitos alimentares, é preciso mudar estilo de vida. Entendeu? Aí eu comecei a pensar, poxa, vamos fazer um trabalho com uma equipe multidisciplinar na segunda temporada para enriquecer ainda mais essa conversa? Às vezes nem o médico tem o que ele orienta, né? Às vezes ele não tem essa prática de atividade, não consegue mudar o estilo de vida, né? Mas fica orientando. E é importante realmente a gente rever isso daí e integrar junto com a equipe multi, né? Para realmente conseguir mudar essa realidade. Com certeza. Eu acho que a gente tem que mudar através de ações como essa, né? Que é o propósito do LamiCast, uma conversa que enriquece, né, quem nos assiste com conhecimento. A gente pode mudar estilo de vida, hábitos alimentares, entendeu? E abrir a cabeça dessas pessoas também para a importância de ir a profissionais médicos, nutricionistas com um propósito de prevenção. Eu sempre gosto de colocar muito essa palavra, sabe? Prevenção. Sempre vai sair mais barato. Mais barato, né? Menos... vai causar menos dano ao paciente e pode custar a vida, né? Pode curá-lo
Hoje, inclusive, eu tive uma paciente que trouxe uma colono, ela tinha a indicação de fazer colonoscopias anuais. Ela tem uma retocolite ulcerativa há mais de 15 anos. E a colono dela veio com adenocarcinoma de colo transverso, sem sentir nada. Ela plenamente, no melhor momento dela, ganhou peso, hemoglobina normal. Disse, doutora, assim, me pegou de surpresa, mas ainda bem que descobriu logo no início que aí a chance de curar, talvez não vá precisar nem fazer nenhum tratamento adjuvante. Então, é incrível como realmente a prevenção faz toda a diferença. Então, vou aproveitar essa sua fala e já vou... Olha a gente já quebrando o protocolo da conversa. Legal demais. É por isso que eu disse que eu adoro essa conversa. A gente tem escutado cada vez mais isso, né? E aí a pergunta que eu te faço é... Não sei se essa paciente, mas provavelmente acontece no teu consultório. Pacientes cada vez mais jovens, né, com diagnóstico de câncer. Muito. Né? Ou com suspeita, ou que acaba chegando a essa condição clínica dentro do consultório de vocês, né? Hoje teve um paciente de 43 anos, que ele ainda nem está no screening de fazer a investigação de sangue oculto nas fezes, e hoje eu pedi e veio positivo. Aí depois ele me falou que a mãe dele teve um histórico de doença no intestino, possivelmente foi um câncer. E aí, assim, como foi importante fazer esse rastreio, mesmo antes do recomendado, né, pelas sociedades, porque a gente talvez vai diagnosticar uma doença bem no início, né, e prevenir uma complicação aí no futuro. E aí, veja bem, você já traz outra palavra-chave, né, inflamação, porque a gente tem visto muito isso, né, Monique? A associação desses processos inflamatórios que acarretam no câncer. E aí a gente já começa a linkar, tá vendo? Que é a porta de entrada, né? Exatamente. Saiu do pensamento ali da especialidade médica e já começa a dizer assim, poxa, o que eu faço, Monique, né, dentro da rotina alimentar desse paciente para ele compreender, e aí eu vou falar para a sociedade como um todo. Desinflamar. Né, que ele tem que ter uma mentalidade que hoje é necessário buscar um estilo de vida mais saudável, e aí eu falo primeiro do aspecto alimentar, para que ele seja uma pessoa menos inflamada e que esse intestino seja mais saudável. Sim. A alimentação está diretamente relacionada com várias doenças, né? Diabetes, hipertensão, e a maioria das doenças podem ser tratadas com a alimentação, né? Lógico que com o tratamento medicamentoso associado com a alimentação. E aí é importante que as pessoas procurem um nutricionista, que é o profissional que vai dar essas orientações, né? O nutricionista, muita gente tem medo de ir ou receio, porque acha que vai ter uma restrição alimentar, e o nutricionista hoje, ainda bem, né, que a maioria dos nutricionistas está trabalhando com a linha de reeducação, não só de restrição, e aí dá qualidade de vida para esses pacientes que precisam, né, do acompanhamento nutricional. É a base, né? A dieta seria a base da maioria das doenças, e assim, né? em relação a alimentos, não existe um alimento isolado que inflame o organismo. Uhum. É um conjunto, né? Quando você tem uma alimentação equilibrada, não é aquele alimento isolado que vai fazer com que o seu organismo inflame. Desencadeie tudo, né? Isso. E uma predisposição também, né? Sim. Mas eu acho que realmente é esse conjunto. E eu gosto muito disso, assim, sabe? Pegando na fala de vocês, algumas palavrinhas-chave. Você falou medicamento. Eu acho, né, Márcia, que se a gente for pensar hoje na qualidade de vida como um todo, a gente também tem que ter o pensamento no uso racional de medicamentos. Sem dúvida. E aí eu te pergunto, Márcia, em cima dessa fala de Monique, é possível muitas vezes ter a melhora clínica do paciente só mudando hábitos nutricionais? Sim. Às vezes até tirando aquele medicamento que ele está usando, que muitas vezes está causando, né? Às vezes, uma inflamação no fígado, inflamação no intestino. E eles vêm, às vezes, por conta própria, se automedicam. Né? Hoje, por exemplo, um paciente usava anti-inflamatório e tomava muitos chás. As enzimas do fígado, TGO, TGP, lá em cima. Fígadozinho bem inflamado. Bem inflamadas. Vamos parar o anti-inflamatório, vamos parar os chás por enquanto e vamos observar. Ela chegou hoje com os exames todos normais. Então, às vezes, tirar, né? Eu sou mais dessa linha de o menos é mais. Concordo. Porque às vezes a gente vai somando, porque o paciente vai para outros especialistas, né? E vai só somando medicamentos, né? Tem um risco de interação medicamentosa. E assim, ó, eu sou farmacêutico, mas a minha área de atuação há 16 anos é análises clínicas. Mas eu tenho consciência que esse discurso é importante, né? Assim, do uso racional do medicamento, né?
E aí você vê exatamente assim, anti-inflamatórios. Ah, mas uma vezinha aqui, outra ali, anti-inflamatório faz muito mal. Sim. Ele faz bem, mas também faz mal, certo? Se usado de maneira incorreta ou na frequência errada, entendeu? Sim. Então, é importante a gente trazer essas falas, por quê? Porque, por mais que seja, às vezes, um medicamento de venda livre, a gente também precisa de uma orientação médica, certo? Para o uso correto do medicamento. E dessa orientação médica, procurar farmacêuticos responsáveis, certo? Para dispensar esses medicamentos também de forma responsável. Então, acaba vendo? Tudo está integrado. Sim. Por isso que eu gosto dessa conversa sobre a atividade multidisciplinar. Acontece muito também assim da automedicação e pode acarretar em deficiências nutricionais. Né? Eu posso citar até os omeprazóis, né? Os IBPs, sim, os prazóis. Que aí gera uma deficiência de vitamina B12, né? Por isso tem que ter esse acompanhamento para estar dosando a vitamina B12 e evitar essas deficiências nutricionais. Pois é, tá vendo? E a base da doença, assim, às vezes você está fazendo uma medicação tratando um sintoma que você não sabe a real causa, né? O que está por trás daquilo, você pode estar deixando passar. Né? E deixando passar uma doença mais séria, né? Que precisaria realmente de um acompanhamento, de um segmento próximo, de uma dieta específica, de uma medicação específica. É muito delicado. E aí, nesse caso aí, a gente vê de novo, né? A medicina laboratorial atuando muito próximo de vocês, né? Que é exatamente, esse paciente, será que ele está tendo absorção, certo, desses micronutrientes corretamente? Eu preciso dosar. Né? Eu preciso estar acompanhando esse paciente ali através de rotina laboratorial para compreender se ele tem alguma deficiência nutricional ou não para corrigir. E, obviamente, essa correção muitas vezes está associada a outras áreas médicas, né? Fazer uma associação, conversa entre nutricionista, médico cardiologista, por exemplo, entendeu? Certo? O próprio gastro, como é a nossa conversa aqui. E para alinhar exatamente a rotina desse paciente, né? Ver o que é possível mudar, entendeu? Ou, pelo menos, melhorar. Né? A vitamina B12, vitamina D, que a gente vê com frequência, né? A baixa dessas vitaminas no sangue. Muitas vezes o paciente vem com a queixa de astenia, aquela indisposição, uma fadiga no corpo. Diz, doutor, eu não tenho anemia, minha hemoglobina sempre é normal, mas eu não entendo o que é que eu tenho essa disposição. Diz, vamos lá. Aí, quando a gente solicita os exames lá embaixo. Às vezes tem o H. pylori envolvido, às vezes tem outras causas de inflamação no intestino, que dificulta a absorção daquelas vitaminas. Mas realmente é assim, tem que ter esse acompanhamento multidisciplinar e fazer os exames com frequência, né? Fazer o check-up. Inclusive, hoje no Instagram eu botei, vocês fazem de rotina o check-up de vocês? Só no Outubro Rosa, no Novembro Azul? Né? Eu já pensando que logo eu vou fazer os meus também, né? Que todo mês de outubro eu faço. É engraçado essa história de check-up. Você falou Outubro Rosa e Novembro Azul. Como a gente está ali no dia a dia disso, é impressionante, certo? Esses períodos, eles provocam, de fato, um aumento muito grande, certo? Na utilização dessa rotina laboratorial, certo? Por esses pacientes. Ou seja, o cuidado aumenta. Eu espero que, naturalmente, esse cuidado também chegue ao consultório de vocês, né? Porque não adianta de nada essa rotina laboratorial sem o profissional adequado para interpretar esse exame. Acho muito importante a gente falar isso também, não é? Né? Pegar exame laboratorial aqui, e vou compreender através da internet. Não. Ali são números, valores e referências. Isso, certo? Mas que isso pode variar de acordo individualizadamente. De acordo com a patologia, né? A B12 mesmo é uma vitamina que você não deve trabalhar com aquele... O ponto de corte que tem na... de referência. Perfeito. Principalmente mulher em idade fértil, idoso. Doença inflamatória intestinal, que a gente precisa de um ponto de corte mais alto. De 400. Ou seja, não é só seguir pela referência. Se tiver algum sintoma laudo, neurológico, né? Transtorno psiquiátrico, a dosagem é bem maior. Né, tem profissionais que querem acima de 700, né? Vai depender de cada patologia e da doença de base do médico, né? Que está acompanhando. Perfeito. Da evidência científica. Olha como é que é, né? Essa conversa. Tá vendo como eu falei? A gente tem uma programação, tenta seguir, mas tá vendo? Ó, a gente já foi bem longe aqui. E aí eu vou tentar, naturalmente, voltar um pouco para aquela programação, para que a gente acabe entregando. Meu Deus, não vai sair, ó. Entregando, não, hein? Entregando, né? Tudo que a gente espera para quem está nos assistindo, tá bom? Olha só, Márcia. Quando a gente fala em gastroenterologia, a gente está estudando o sistema gastrointestinal. E aí a gente vai naturalmente passar por esôfago, estômago, né, intestino, fígado, mas a gente também tem que falar sobre fígado, pâncreas. sobre pâncreas, vias biliares, né? E aí eu te pergunto,
A rotina laboratorial, aquela mais básica, certo? Que a gente vê muito presente hoje no consultório das áreas médicas de uma maneira geral. Ela também está presente na tua rotina? Ou seja, a gente olha ali para um hemograma, a gente olha para um perfil inflamatório básico, como um PCR, um VHS, a gente olha para a função e inflamação hepática, ou seja, albumina, transaminases, a gente olha para vias biliares e fígados com gama-GT, fosfatase, bilirrubinas, né? A gente olha para pâncreas, amilase, lipase. É por aí? Sim. Assim, eu costumo sempre ver o paciente como um todo. Porque, às vezes, o problema do paciente de me procurar é o menor problema que ele tem. Por trás, às vezes, tem um processo inflamatório muito mais sério, uma síndrome metabólica, né? O paciente, às vezes, com diabetes, obesidade, colesterol alterado, com risco de ter um AVC ou de ter um infarto maior. Então, a gente não pode deixar de ver esse paciente como um todo, né? Então, além da avaliação, porque eu tenho também eu tenho uma residência de clínica médica, então acho que fica mais fácil de ver de uma forma geral e muitas vezes só facilita, né, o seu trabalho, facilita, né? E às vezes o problema gástrico, como eu te falei, pode estar relacionado a um problema nos rins, né? Um paciente que precisava de hemodiálise, a creatina acima de 4, e aí tinha muita náusea, muita gastura, muito vômito, e só fazia endoscopia, fazia exames de fígado e de pâncreas, e a creatinina ninguém pediu. Não era diagnosticada. Então, assim, tem que sempre ver, e aí colocar a glicemia, o perfil lipídico, né? Além das enzimas do fígado, do pâncreas, né? A parte renal. E dependendo da idade, tem outros que a gente acrescenta, se algum marcador tumoral, né? Sempre vai individualizar cada caso, né? Dependendo de cada paciente. E aí, obviamente, você falou aqui, ó, perfil glicêmico, perfil lipídico, certo? Controle de função renal, né? Vitaminas. E, de novo, fica claro, né? Pô, você está estudando esse paciente, seja com o principal propósito ali de prevenção, que é o que eu acho mais importante, ou sob uma perspectiva de alguma patologia. Esse paciente provavelmente vai ser discutido junto com o nutricionista novamente, não é? Sim. Certo? Aquele perfil lipídico alterado, entendeu? Será que a gente já precisa pensar logo excesso de carboidrato, em medicamentos? Ou a gente vai mais uma vez para o nutricionista, tá entendendo? Melhorar esse controle glicêmico, tá entendendo? Melhorar exatamente a absorção desses micronutrientes. E aí, Monique, é isso mesmo? É sim, com certeza. A alimentação, como eu falei, é a base, né? A alimentação, ela vem desde quando a mulher vai gerar um filho, né? Quando vai gerar, já começa ali na reposição de vitaminas. Aí, quando a criança nasce, vem na amamentação, introdução alimentar, vai crescendo, vai passando em todas as etapas. Tanto que uma vez eu vi uma nutricionista falando que diz... A nutrição está até quando a pessoa morre, que antigamente o povo botava a aguinha com gelo, né? Era de baixo até a água, depois que a pessoa morre, está lá. Tem que ter. Tem que ter. E aí, hoje, como eu disse, todas as fugiu a fala. Focou lá em outra fala, né? Como eu estava falando. Todas né? as fases da vida. Sim, todas as fases da vida, a nutrição está presente, né? E principalmente na qualidade de vida do paciente e na correção dessas... É a base, né? Porque, às vezes, mesmo com medicamento, se você tem um diabetes, toma a medicação direitinho, mas chupa 5 mangas ali durante o dia... tá jogando o dinheiro fora da medicação, né? Que é o índice glicêmico. Então, é a base. Eu conversando uma vez com o Josenildo, ele disse exatamente isso, né? Eu acho que foi o último episódio. A manga realmente é o... Ele falando assim, você está tentando conversar sobre controle glicêmico com o paciente, mas não tem uma correção de hábitos alimentares, ele... consumindo frutas extremamente... Com alto índice glicêmico. Muita glicose, né? Entendeu? Então, assim, poxa, isso... É por isso que eu falo, né? A importância dessa atividade multidisciplinar, porque você traz esse caso clínico, joga na mão do nutricionista. Mas aí o nutricionista não precisa, retirar a manga. Sim. Educar. Isso, o nutricionista sabe a quantidade que a gente usa um programa e a gente vai colocando lá os alimentos e ele vai calculando a porcentagem de carboidrato, proteína e dá pra gente dosar bem e manter essa manga do paciente. Manter a fruta que... A fruta que ele gosta sendo... Que o alimento é afeto, né? Que a gente costuma falar. Perfeito. É como eu também. Eu não tenho aquela dieta que, às vezes, antes do nutricionista, a gente já faz uma pré-orientação. E aí, o paciente com queixa de refluxo, aí chega, doutor, eu sei que você vai
parar meu café. Eu disse, não, pelo contrário. Eu vou lhe educar para ingerir numa quantidade. Porque assim, se a gente proíbe, é muito pior. Porque às vezes até a revolta, não volta mais pro profissional. Ou então, quando vai beber, desconta, né, a vontade. Então, quando eu recebo o paciente, a primeira pergunta que eu faço é, você já foi em algum nutricionista? Porque eu tento... quando ele disse... Eu lembro que teve uma menina que eu atendi que ela disse assim... fui, mas não deu certo. Eu disse, mas por que não deu? Aí ela... Porque ela tirou meu doce depois do almoço. E aí eu disse, não, pois então vamos tentar manter. Coloquei lá umas 20 gramas de um chocolate 70%, meio amargo. E ela conseguiu seguir... Manter a porque sempre o paciente vai ser a base de tudo, né? Ele é que é nosso centro das atenções. A gente tem que individualizar cada caso. Não é a nossa receita, a nossa rotina. Não. E às vezes é o que é mais difícil, né? E aí, assim, a gente acaba falando no primeiro momento aqui sobre exatamente aquele paciente que nós entendemos que está saudável, né? Ou seja, a gente que vai só para a rotina, para o check-up. Para a rotina. Só que eu sempre vejo, né, Márcia, que alguns marcadores estão presentes, mas eu também tenho visto uma mudança de hábitos. A gente até falou um pouco isso antes de iniciar, né? Antigamente eu via uma frequência maior de prescrição de CEA, certo? De CA19/9, de alfa-fetoproteína. Hoje, o uso desses marcadores, eles são mais voltados para situações específicas, ou eles ainda estão, ou algum deles ainda está, né, na rotina do paciente? Eu não costumo deixar como rotina os marcadores tumorais, como eu te disse. Às vezes vem um marcador falso positivo e causa muito mais transtorno, né? A gente vê, às vezes, no dia a dia. Mas, em grandes situações, esses marcadores precisam ser solicitados, mesmo rotineiramente, né? Por exemplo, pacientes que já acompanham por uma doença no fígado, uma doença hepática crônica, como uma cirrose. A alfa-fetoproteína precisa ser solicitada pelo menos a cada 6 meses. Perfeito. Apareceu um nódulo suspeito, né? A paciente às vezes está com uma jovem com um tumor no fígado, que fica naquela dúvida se é adenoma, se é hemangioma, e fica aquela angústia. Não, vamos pedir o marcador só para a senhora ficar mais tranquila que vai dar negativo. Aí, às vezes solicita em algumas condições. Do mesmo jeito, o CEA e o CA19/9, quando tem alguma alteração. Mas assim, ou quando o paciente me pede, doutora, eu tenho tanto medo de câncer, eu quero que a senhora peça todos os marcadores de câncer. Isso aí muitas vezes é muito comum. E depois da morte da Preta Gil, muito, assim, todo... Interessante você ter falado nisso. Não passaria pela minha cabeça essa pergunta, mas isso causou, certo, um impacto muito grande na sociedade, né? E aí isso, de fato, vem para dentro do consultório? Aumentou muito a demanda. Eu acho que, sim, de 10 que eu atendo num turno, pelo menos 3 me citam esse histórico dela. Todo dia. Hoje, inclusive, já ouvi falar, então... Todo dia. E aí começa a demonstrar causa essa preocupação muito essa... de querer, inclusive, que dentro dessa rotina de exames estejam sendo avaliados, por mais que às vezes não tenham indicação clínica específica. Sim. Disse, doutora, porque realmente assim, se Preta Gil morreu por um câncer desse, que ela tinha dinheiro e foi para os Estados Unidos atrás de um tratamento, né, off-label, imagine nós aqui, pobres mortais, que não... Então, brasileiros, então... Até no público, né? Que eu faço na policlínica, né? Consultório, ambulatório, né? No SUS. E aí é incrível como mobilizou muita gente. Que bom, né? Porque a gente tem visto que realmente o câncer de intestino está vindo cada vez mais precoce. Possivelmente também por isso. O estilo de vida, ultraprocessados, né? Que a gente tem visto. A gente hoje vai trocar o alimento por cápsulas, aquela... Tudo é muito empacotadozinho, que a gente não tem tempo de comer, tem que andar sempre com aqueles alimentos fáceis, né, de ingerir, rápidos. Isso a gente está vendo que realmente o organismo está reagindo com isso. Gerando muito impacto. Mas é interessante, assim, tô falando aí, e eu pensei um pouco na minha história familiar, né? Meu pai teve câncer há 20 anos. 20 ou 21. Ele vai assistir e está pensando nisso. E para o diagnóstico foi fundamental um exame que você já falou, certo? E que eu acho que, assim, não é marcador, mas que ele está no estudo, está no rastreio. Sim. Sangue oculto. Daqui a pouco eu escuto tu falar. Certo? Sangue oculto. E de um sangue oculto positivo, que minha mãe trouxe essa mentalidade, farmacêutica das análises clínicas trouxe, vamos fazer um sangue oculto? Eu tô achando que tua hemoglobina baixou e teu ferro sérico circulante, e tua ferritina também. Tu não tem nada.
vamos fazer um sangue oculto, tá vendo? Tá tendo alguma perdazinha aguda de sangue? Sangue oculto positivo vai para o gastro, né? Gastroendoscopia, colonoscopia, vê o diagnóstico. E aí, o gastro, ele passou a ser médico de rotina frequente, não só do meu pai, mas de todos nós. Prevenção. Então, assim, há pelo menos 10 anos, eu vou ao gastro todos os anos. E dentro das orientações do gastro, eu faço endoscopia e colono nos períodos estabelecidos por eles. Né? Porque tem, né, protocolos para ser seguidos, né? Sim. Certo? Quiser até falar um pouco sobre isso também, que eu acho que é importante a sociedade tomar conhecimento. Mas pensando nesses dois aspectos, né? Ou seja, rotina com gastro, endoscopia, colono e um simples exame de fezes, mudou a história, que marca a presença exatamente de hemoglobina na mesma. Como ela pode mudar a história de uma pessoa ou até mesmo de uma família mesmo, né? Perfeito, Inclusive, é um dos testes mesmo recomendado pelas sociedades para a prevenção, né, do câncer de intestino. Mesmo o paciente sem ter nenhuma queixa, a partir dos 45 anos, seria o rastreio para a população de uma forma geral, se o paciente não tiver nenhuma queixa intestinal. Então, quando eu completar 45 anos, eu vou precisar fazer ou o sangue oculto, ou a colonoscopia, ou a retossigmoidoscopia. E vai ter uma frequência. Se eu escolher pelo sangue oculto, que eu acho que eu vou preferir ela, anualmente eu preciso estar seriando ela, né? As 3 amostras. Se eu tivesse um histórico na minha família, né? Principalmente um parente de primeiro grau, como foi teu caso, de preferência tem que ser 10 a 15 anos antes do diagnóstico desse parente de primeiro grau. Isso se confirmar que aquele câncer realmente tem um caráter genético, né? Dependendo da histopatologia, existe um caráter que pode ter sido adquirido pelos maus hábitos, né? Hoje a gente vê que muito sal na dieta, alimentos, esses salgadinhos que o pessoal ingere, salame, mortadela, isso é um grande vilão, né? Tem gente que bebe cigarro, estilo de vida pode desenvolver ao longo da vida por hábitos errados, né? Perfeito. Mas muitas vezes é relacionado a uma predisposição genética. E aí os parentes de primeiro grau precisam fazer esse rastreio. Perfeito. Aí, de novo, tá vendo? A gente traz a medicina laboratorial para essa rotina toda. E aí eu vou pensar o seguinte, a gente vai caminhando aqui dentro das patologias e eu ainda estou guardando para aquele momento, sabe, Márcia? Sabe, Monique? Quero falar sobre doenças inflamatórias intestinais. Mas eu acho que uma patologia que a gente pode falar e que ela não é tida como uma doença inflamatória, né, intestinal é a doença celíaca, né? Que, mais uma vez, certo, a gente tem a rotina laboratorial muito presente ali, eu acho que na rotina de diagnóstico. Né? Claro que a gente sabe que, aí eu acho que você vai falar sobre isso também, né? A importância da biópsia do adenal, mas a gente tem a transglutaminase, o antiendomísio, os anticorpos, sim. Né? Principalmente os da classe IgA, né? Que são os anticorpos de mucosa, e aí você vai falar sobre isso também, como, obviamente, a gente também tem que dosar a própria imunoglobulina IgA, vamos chamar aqui de total, para ver se a gente não é deficiente nela, certo? Mas, e aí? É isso mesmo? A gente tem esses exames muito presentes nessa rotina do diagnóstico, entendeu? E como é esse paciente dentro do consultório? A doença celíaca é uma doença que tem aumentado, sim, a incidência. Eu acho que talvez pelo esse acesso também, né, nesses exames laboratoriais. Hoje, inclusive, teve uma paciente com anemia crônica há muitos anos, sem um diagnóstico. Nem ela relatava era a ginecologista que acompanhava essa anemia, ficava questionando se não era da menstruação, que era aumentada, e controlou a menstruação e continuava com a anemia. Aí a médica disse, você tem alguma queixa no intestino, no estômago, tem algum empachamento? Doutora, às vezes eu tenho. Às vezes quando eu como umas coisas, um pão, um bolo, causa um estufamento. Aí chegou essa alerta, né? Porque a doença celíaca, às vezes, esses sintomas leves de empachamento, que às vezes a gente culpa só um alimento ali em específico, pode estar por trás uma doença mais séria. Aí dosou os anticorpos dela, não vieram positivos. Aí fez a biópsia, aí veio com atrofia. O duodeno veio alterado e o HLA, né, DQ2, DQ8, os marcadores genéticos vieram também alterados. Pronto, vamos cortar tudo de glúten, vamos acompanhar com o nutricionista. Perfeito, hemoglobina normalizou, ferritina normalizou, sintomas gastrointestinais sumiram. E aí vamos rastrear também os parentes de primeiro grau, né, que tem uma forte relação genética. E aí ficar acompanhando os filhos para ver se eles não vão desenvolver, né, essa doença,
às vezes numa fase mais tardia, né? Não esperar que isso aconteça, porque o paciente corre risco de sofrer alguma inflamação mais séria, como até o linfoma no intestino. E aí, tá vendo, Monique? De novo, Aí né? a dieta é... A dieta Dieta é é com Aí eu fundamental, mando né? para a Monique, Aí as Monique aquele se caso vira. clássico, né? Assim, ó, pô, fechei diagnóstico, Isso. tem que Já mandar para o chega nutricionista. o encaminhamento lá. O tratamento da doença celíaca é o nutricionista do lado. Aí eu acho importante a gente, por isso que eu Porque- falei, certo? Assim, poxa, não tem como a gente não trazer uma equipe multidisciplinar para conversar, tá vendo? Sim. Certo? A gente conversando antes, você falou isso, né? Assim, um caso clássico, então, do paciente que sai de você e ele precisa Tem do um segmento de nutricionista, né? perto, sim. Certo? Quer falar um pouco sobre isso, Monique? A doença celíaca, né, é uma doença que é uma resposta imunológica ao glúten. E aí, os alimentos básicos são trigo, cevada e centeio. E aí, esses alimentos têm que ser retirados, né? E aí, o paciente consegue ter uma melhora de vida, com uma qualidade de vida melhor, sem sintomas de diarreia, estufamento, muitas vezes, às vezes, dá prisão de ventre, né? Fica Isso, pode se manifestar de alternando, várias formas. É. E quando é retirado, hoje em dia a internet já está cheia de receitas de pão sem glúten. Free glúten. E hoje muitas Já- embalagens free glúten, Sim, né? já facilita muito. Inclusive, meus pacientes têm um caderninho de receita com receitas de pizza sem glúten, pão sem glúten e a dieta é basicamente isso, é a exclusão desses alimentos. Pro resto da vida, né? Até Sim. então. Perfeito. E aí eu acho que a gente pode pensar o seguinte, né? Doenças inflamatórias intestinais. Acho que aí você gosta ainda mais da conversa, né? Fato. Essas doenças inflamatórias intestinais, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, certo? Elas também precisam muito da rotina laboratorial para diagnóstico, provavelmente junto também com histopatológico. E essa rotina laboratorial também está presente no acompanhamento, e aí provavelmente, durante a sua fala, né? Mas a gente está falando principalmente de calprotectina fecal. Perfeito, sim, com certeza. É um paciente que de 3 em 3 meses tem que estar lá no LAMIC, coletando os exames dele, das vitaminas, o PCR, o VHS, a própria calprotectina fecal. Porque muitas vezes o paciente estando bem, a calprotectina começa a elevar. E aí dá aquele alerta, não, tem inflamação lá no intestino, que pode ainda não estar sendo manifesto clinicamente, né? O paciente às vezes está no melhor momento, mas pode estar mostrando sinais que a doença está voltando, né? Então, às vezes, a gente tem que agir, tem que ter aquela janela de oportunidade, tem que combater aquela inflamação antes de que esses sintomas aflorem no corpo. Então, a doença inflamatória é uma doença, é uma predisposição do corpo, né? Uma resposta imunológica. Não tem doença inflamatória quem quer, realmente tem que ter uma predisposição. A Monique pode até falar da experiência dela, que ela é portadora de doença de Crohn. E aí, por alguns motivos, seja o fator emocional, seja o estresse, principalmente a alimentação, isso causa um processo inflamatório que isso, ao longo dos anos, né, podem trazer graves consequências para o paciente. Dependendo de qual doença, se vai ser o Crohn ou se é a retocolite, e dependendo da gravidade dessa doença, né, ela por muitas vezes abre o quadro com uma suspeita de apendicite, e o paciente já vai direto para o bloco cirúrgico. Outras vezes o paciente vem perdendo peso, vem fazendo anemia, às vezes precisa tomar bolsas de sangue, então vai depender muito, eu acho que, da sorte do paciente, né, dessa manifestação. E aí, assim, é um desafio, porque realmente é uma doença crônica, precisa de um medicamento a longo prazo, né? Hoje não tem cura ainda. E precisa desse segmento de perto, né? Não só com o nutricionista, com o gastro, às vezes com o coloprocto, com o psiquiatra, o psicólogo, porque é muita coisa envolvida, né? É uma doença cheia de surpresas, aquela caixinha de surpresas que tudo, né? Tudo pode acontecer e, às vezes... Quem brinda, às vezes, ainda ganha outra associada, né? Pronto, às vezes vem a doença celíaca. Eu já tive um paciente com doença celíaca, com a intolerância à lactose, endometriose e a doença inflamatória intestinal. Então, é um grande desafio, né? Realmente é um trabalho bem em conjunto para a gente conseguir dar essa qualidade de vida ao paciente, de deixar o paciente realmente com o bem-estar que ele precisa, né? Aceitar que ele tem aquela doença,
tentar trabalhar com a medicação, porque muitas vezes eles têm medo dos para-efeitos daquela medicação a longo prazo, né? Será que esse remédio vai me trazer danos no futuro? Então, é muito mais complexo do que a gente imagina. Então, ele está lá no consultório. Eu até quero escutar o aspecto nutricional da tua fala. Mas ele está no consultório. Chegou... clínica soberana aqui, mas a gente precisa da parte laboratorial, a gente precisa de imagem e a gente precisa do histopatológico. Seria essas 4... A gente disse que é um quebra-cabeça que deve ser montado, né? Um paciente que tem um histórico de dor abdominal crônica, alteração no aspecto das fezes crônico. Aí a gente pede um exame de calprotectina fecal. O primeiro pensamento seria a calprotectina fecal. Fora os exames de hemoglobina, ferro, ferritina, o PCR, VHS, que precisa estar na rotina. Não é pensar assim, faz sua calprotectina. Não, até já para ver as complicações. Laboratoriais, né, para a gente fechar um diagnóstico mais amplo. Né? Isso. E para já ver as deficiências nutricionais que muitas vezes vêm envolvidas. Aí a calprotectina vai dar aquele norte. É uma doença funcional? É só uma síndrome do intestino irritável? Ou realmente tem um processo inflamatório? Porque até então, antes da gente dosar essa calprotectina... Posso interromper? Na síndrome do intestino irritável, ela vai estar normal. Sempre normal, certo? Abaixo de 50. Acho que é importante a gente falar isso, sempre para que as pessoas compreendam. Na minha residência não existia a calprotectina fecal, né? Há mais de 10 anos. E aí, muitas inflamações mais leves, discretas, ficavam como síndrome do intestino irritável. Porque muitas vezes a gente não ia submeter a um paciente de 30 e poucos anos a uma colonoscopia, né? Às vezes não ia para um exame mais invasivo. Então, pedia os exames, controlava algumas deficiências, tentava mudar o estilo de vida, dieta, e muitas vezes o paciente perdeu essa oportunidade. Hoje, ainda bem, né, que temos esses exames mais específicos. Não é um exame que calprotectina alterada vai ser doença inflamatória intestinal, né? Na verdade, mostra que tem um processo inflamatório no intestino. Já peguei um câncer de intestino com a calprotectina de 5.000, um câncer no reto. Um linfoma no intestino delgado com a calprotectina de 300. Só que aí, nesses casos, você acaba também tendo associação de outros... Por exemplo, os marcadores também vão estar alterados, os marcadores vão estar associados. Só vai mostrar realmente se eu preciso investigar ou não. Aquela calprotectina vai ser o meu ponto de corte, né? Porque se tiver normal, eu vou focar mais na parte funcional, dieta, procurar as intolerâncias, né? O teste respiratório do hidrogênio para supercrescimento bacteriano, intolerâncias alimentares, lactose, o glúten. Mas se vier alterado, sim, a gente vai partir para essa investigação de quem sabe. E aí, depois que tem o diagnóstico ali concluído, esse paciente está em tratamento, o acompanhamento da terapêutica também é feito a partir da calprotectina. Sem dúvidas, Porque a gente tem algumas metas para a calprotectina, né? Se for doença de Crohn, retocolite, de preferência ficar abaixo de 150, para a gente garantir que ele está em remissão laboratorial. Perfeito. Ele tem que estar bem, claro, clinicamente, que é nosso maior objetivo e com certeza é o que o paciente mais pede, né, para garantir logo a qualidade de vida, a remissão dos sintomas. Mas, além dos sintomas, a gente precisa garantir que essa calprotectina esteja de preferência abaixo de 150 e a colonoscopia sem inflamações ali na mucosa, né? Ter uma colonoscopia limpa, normal, sem inflamação. A biópsia ainda é almejada futuramente de ter uma remissão também na biópsia, uma remissão histológica. Mas, até então, os estudos mostram que apenas a clínica laboratorial e a mucosa estando desinflamada, está um sucesso no nosso tratamento e dá para a gente acompanhar 2 vezes no ano, com consultas regulares. Ok. E aí, Monique, onde entra, certo, de maneira mais relevante a questão nutricional aí, né? Ou seja, dos hábitos alimentares. Porque claramente, né? Inflamação intestinal, esse paciente com certeza tem absorção de micronutrientes, de nutrientes de maneira geral prejudicada. Mas assim, ficamos limitados a pensar dessa forma ou a gente também pensa que, olha, eu tenho uma alimentação que provoca uma melhora, certo, da inflamação do intestino, do trânsito intestinal, certo? E acaba automaticamente beneficiando também no processo de absorção. Sim. Apesar da doença de Crohn ela não ser de causa alimentar, o fator alimentar influencia muito, tanto na piora como na melhora. Porque quando o paciente faz uso de açúcar refinado, ultraprocessado, aditivos, vai piorar ali a microbiota intestinal. Sim. E aí, da mesma forma, tem estudos que mostram a dieta mediterrânea, um benefício
que a dieta mediterrânea a base dela é frutas, legumes, vegetais, a proteína de origem frango e peixe, e aí reduzir a carne vermelha para 1 ou 2 vezes na semana. A fonte de gordura dessa dieta é abacate e oleaginosas. Lógico que depende da fase que o paciente esteja, porque a fase de crise é retirado as fibras insolúveis, porque ele tem uma dificuldade de digestão. Certo. E aí tem que ser uma alimentação mais branda, em formas de purê, uma alimentação... ver se o paciente tem alguma intolerância alimentar. Por exemplo, no meu caso, eu tenho o diagnóstico há 17 anos, mas eu não sou intolerante ao leite. Eu tomo leite sem lactose, mas já há pacientes que têm essa intolerância. Então, ver os sinais que o paciente dá, né? Porque ele sabe, muitas vezes o paciente sabe o que lhe faz mal. Porque, às vezes, o que não faz para mim, faz para outra pessoa. E aí, a dieta ela é montada, logicamente, com evidências científicas, mas relacionada com a aceitação, com a tolerância... Tolerabilidade, né, doutora? A tolerância de cada paciente. A gente, às vezes, costuma até falar do recordatório alimentar. Sim. Eu faço um diáriozinho e coloque lá. No dia que o senhor sentiu a queixa, que foi que comeu, para tentar entender, até ele conseguir identificar. Porque, às vezes, ele não quer nem acreditar, né? Uhum. Ai, doutora, eu gosto tanto de manga, mas realmente, a manga, toda vez que eu como a manga, eu começo a sentir desconforto. Aí fica mais fácil ele conhecer o próprio organismo e a gente conseguir direcionar nesse plano. No meu aplicativo, que eu disponibilizo para o paciente, ele tem como registrar toda a alimentação dele. E aí eu acompanho através desse aplicativo. E aí eu fico interagindo. Tem lá as carinhas de feliz, triste. E aí é importante o paciente fazer esse recordatório para ele identificar qual é o alimento que não está lhe fazendo bem. Não é sempre, né? Mas aquele período que a gente estuda e avalia com mais detalhes, porque a maioria das dietas dos pacientes tendem a ser repetitivas, né? Ao longo dos anos, né? Tem aquela base, né, de dieta. Então, eu acho que dá para, não só o nutricionista, né, entender um pouco mais, mas o próprio paciente. E aí, eu acho importante até falar a questão do whey, né? Eu ia fazer essa pergunta agora. E eu ia fazer essa pergunta, sinceramente, como leigo mesmo. Eu ia dizer assim, faz diferença, por exemplo, o uso de um whey e uma proteína vegetal, de origem vegetal? Assim, o paciente com doença de Crohn, ele tem que ter uma dieta hiperproteica. Hiperproteica. Porque ele precisa dessa proteína por causa do catabolismo. Então, ele vai estar ali o tempo todo, o organismo tentando... Principalmente se vai na fase aguda, né? Inflamatória. Inflamatória. Ali está perdendo ele tem proteína uma até necessidade maior de proteína. E aí, muitas vezes, o paciente não consegue comer... Atingir a meta de proteína. Atingir a meta, e aí a gente suplementa com whey. Principalmente os que são da parte... que pratica a atividade física, aí é que precisa mesmo. Então, o whey, ele tem que ser uma lista de ingredientes bem mais limpa, digamos, sem muitos aditivos, sem adoçantes artificiais. Os adoçantes que é indicado é o stevia. Então, tem que ser ou um vegetal também, que é melhor a questão da absorção, da quebra. O problema mesmo. maior é a palatabilidade, né? O paciente não consegue ficar muito com whey. Eu não vou fazer propaganda aqui de marca nenhuma, não, mas a que eu uso, que eu só uso proteína boa. De origem vegetal. Vegetal? Depois a gente conversa sobre isso. Mas, depois a gente pode botar como sugestão para quem tiver interesse, né? Até Monique depois, sem nenhum conflito de interesse, né? Sobre essa prescrição, mas que pode ajudar. Porque eu acabei fazendo essa pergunta também, né? Porque a gente sempre vê ali, né? No whey, né? Concentrar, proteína concentrada. Concentrado, o hidrolisado, isolado. Do leite, né? Sim. Certo? E aí, eu vi na fala de vocês aqui, certo? Aí, se esse paciente for intolerante à lactose? Mas já ou intolerante à caseína? Já tem o sem lactose Por isso, também. assim, que o melhor whey vai depender da sua doença, do seu paciente. Por isso que eu não fiz vai essa existir. associação, sabe? Porque quando eu penso em proteína vegetal, eu já consigo eliminar esses aspectos aí, né? É como eu falo assim, às vezes, qual é o melhor carro? Não, cada carro vai ser... Aquele que lhe atende melhor. Então, é do mesmo jeito o whey, vai ser
dependendo de cada doença, do acesso, né? Sim. Isso. Do gosto, do sabor e principalmente da doença de base. Aí, naturalmente, a gente falou aqui sobre intolerância a carboidratos, né? A gente citou aqui a lactose, que talvez seja a maior aplicação do exame que eu vou falar aqui. E a mais comum, né? E a mais comum, né? Que aumenta muito a incidência, né? Ao longo Mas eu da vi vida. também na sua fala, lá no início, você falar sobre supercrescimento bacteriano, que seria também outra aplicação para esse exame. Sim. E assim, eu estou encantado, porque o LAMIC é pioneiro, sabe, Márcia? Que massa. Eu sei que hoje vocês profissionais, médicos também estão fazendo esse exame, mas está lá entre os valores culturais do LAMIC a tecnologia e a inovação. E entre 7 a quase 8 anos atrás, a gente resolveu inovar trazendo a tecnologia para a realização de exames não invasivos através do teste respiratório de hidrogênio expirado. Que hoje tem o hidrogênio, hoje tem o metano, sim, também, metano. né? Certo? E assim, é tão bacana a gente ver o quê? O crescimento desse exame na sociedade. Sim. Quando a gente implantou ali, a gente sabia que teria um tempo para maturar. Então, a gente tinha profissionais prescritores muito específicos para aquele exame. Mas é tão bacana que a gente vê hoje que isso é cada vez mais comum. Primeiro, um teste não invasivo, né? E que tem uma aplicação e resposta laboratorial para vocês muito boa. Perfeito. Assim, a Né? gente tem um paciente ali na mão de você entender um pouco mais aquele sintoma, né? Fantástico para criança, Pra gestante, idoso, né? O inconveniente de estar, por exemplo, intolerância à lactose, estar coletando sangue, Isso. né? É muito mais trabalhoso e às vezes a quantidade também o volume que vai ingerir é maior do que, né, o outro que a gente faz do teste respiratório. Então, assim, é fantástico mesmo. Acho que veio para ficar e tem acrescentado bastante, né, na resolução dos casos, principalmente esses pacientes que sentem estufamento, distensão, que fica muito a mercê, assim, a gente não sabe. E hoje a gente consegue provar realmente o que está acontecendo, né? Uma queixa meio que inespecífica ou subjetiva se tornou agora objetivamente num gráfico da gente confirmar realmente Perfeito. aquele sintoma. E assim, você falou E criança... principalmente melhorar a qualidade de vida, né, do paciente, que é o... Esse é o principal aspecto, né? Você falou criança, recentemente a gente conversando com... E aí eu acho que isso muito provocado por vocês gastos. Sim. Que é exatamente isso. Isso é muito bacana de ver, né? A gente tem visto pediatras solicitando com mais frequência. E aí a gente estava discutindo com uma pediatra, algo que é muito relevante ser dito, e eu me lembro agora no nosso evento Integra Nutri, nós também falamos sobre isso quando uma colega sua fez o mesmo questionamento, assim, a aplicação desse exame para crianças. Bom, não tem como você definir uma idade certa, ela apenas tem que responder a comandos. Isso. Agora, tem uma grande diferença você fazer um teste invasivo, né? Ou seja, furar aquele paciente. E é muito importante a gente colocar isso, sabe, Márcia, sabe, Monique? Porque você vai ao laboratório e fura o paciente 2 vezes, por exemplo, certo? É óbvio, e aí eu estou falando LAMIC, né? LAMIC tem 43 anos de história. É óbvio que a gente tem profissionais com experiência, por exemplo, mais de 15 anos de atuação conosco. Entendeu? Os ciclos se renovam, mas a gente está sempre ali num processo de treinamento, de qualificação, de atualização, mas existem algumas limitações que são inerentes à técnica. Sem Então, dúvidas. infelizmente, seja um adulto, seja uma criança, certo? Em algum momento pode ser que a gente precise fazer o acesso mais de uma vez. Sim. E aí, quando você pensa nesse risco, numa criança, para um exame que vai ter que fazer, naturalmente, mais acessos do que apenas um, Muito aí mais você pensa, traumático. poxa, o teste respiratório de hidrogênio expirado é uma ótima solução. Se ele responde ao comando de, certo, soprar, né, falando Sim. bem no popular aqui, soprar, E tem até entendeu? aquela máscarazinha, vocês têm também aquela máscara que pode acoplar também à máquina. Ao equipamento, que obviamente ele já fica respondendo Fica só a diretamente respiração, não precisa ele estar soprando. Às vezes o mais difícil é talvez garantir que ele vai ingerir aquele substrato, né? E não, às vezes pode vomitar, né? Pode ter algum, mas realmente é muito, muito prático. ali, né? Muito no prático, dia a dia, né? A gente assim. acaba trazendo esse benefício para o ato do exame em si. E a sensibilidade também, né? Bem maior. Aí, obviamente, isso a gente acaba considerando porque outros aspectos estão envolvidos, né? Quando a gente está ali avaliando o intestino. Será que aquela inflamação lá não está uma inflamação não estaria influenciando na absorção, Sem que dúvidas. estaria respondendo no resultado ali, certo, do teste sanguíneo?
Não é verdade? Sim. Ou seja, outra condição patológica influenciando no exame. Sem E aí a dúvida, gente sim. sabe que esse carboidrato ficando flutuante ali no intestino, ele vai ser consumido, certo? E aí já é o propósito mesmo do exame. É diferente dessa outra situação. Eu teria uma inflamação que vai diminuir a absorção. Não é verdade? Sim, certo? que pode vir Então, assim, eu acho alterada. fantástico esse exame. Se você... Eu quiser falar um pouco também sobre a aplicação dele no dia a dia para avaliação de supercrescimento bacteriano, o porquê de fazer isso, certo? E onde diretamente você usa isso ali na clínica, eu acho que também é válido. Sempre esses pacientes que têm esses quadros, né, inespecíficos de plenitude, empachamento. Doutora, eu já cortei tudo, não consumo mais leite, não consumo mais... Já foi para minha nutricionista e já cortou tudo, porque às vezes eu nem costumo antecipar a consulta ao nutricionista. Né? Eu disse, não, vamos entender primeiro o que está acontecendo, quais são os seus diagnósticos, para a gente poder direcionar a sua melhor dieta, né? Porque muitas vezes o nutricionista vai querer cortar tudo, food maps, né? Os alimentos fermentáveis, aquela mega lista. Bota no Dr. Google alimentos que fermentam. Então, fica aquela dieta restritiva, muitas vezes... Sem necessidade, às vezes. Sem necessidade, traumatizando o paciente. Muitos pacientes meus não... Doutor, eu nem tenho mais vida social, não posso mais nem ir para o restaurante com os meus amigos, porque tudo que eu como estufa. Será que está havendo realmente um desequilíbrio na sua flora do intestino e a lactose inflama, o glúten inflama? Então, o teste respiratório do hidrogênio exalado para o supercrescimento bacteriano é muito válido. Né? Algumas condições, como a própria doença inflamatória, que está na fase aguda, não é importante fazer esse exame, porque com certeza vai vir alterado. Né? Em algumas condições, não deve ser feito, mas depois que está tudo mais ou menos sob controle, e mesmo assim o paciente persiste com essa queixa, aí é o momento que eu deixo assim como se fosse o último recurso, né? O teste de supercrescimento bacteriano. Porque muitas vezes vai acontecer e pode ser transitório, né? Você tratando a doença de base vai compensar depois essa flora, e aí, mas quando não se sabe o que aí vamos fazer o teste para saber realmente se está havendo esse desequilíbrio, esse supercrescimento. Seria mas mais hoje no dia a dia, resgate. ele já estaria ali para vocês como um substituto do teste sanguíneo? Eu não tô considerando o teste sanguíneo para a discussão da parte genética, né? Porque às vezes a gente tem alteração genética, mas não tem a clínica. Né? Eu tento colocar, muitas vezes, assim, quando o paciente tem um plano de saúde, e aí, não, doutor, eu queria fazer tudo pelo plano. Aí, geralmente, eu costumo botar o sanguíneo lá. Mas, tem essa dificuldade, tem essa, não sei o quê. Não, doutora, mais peça. Aí eu peço, mas... Na maioria das vezes, se não tiver limitação, hoje a minha intolerância à lactose foi descoberta no teste respiratório. Perfeito. E incrível como depois de 30 anos, eu tinha alguns desconfortos, achava que era só o intestino irritável, às vezes algum alimento, que minha dieta sempre foi à base de leite, laticínios. Então, eu ingiro pelo menos 2 xícaras de leite por dia e não me sinto nada. Aí eu achava que eu não tinha. Quando eu fiz o teste, a curva subiu para 100. Meu Deus, eu sou intolerante à lactose. Então, assim, porque muitas vezes a gente consegue tolerar em quantidades menores e uma lactose que não é muito concentrada. Por exemplo, o leite em pó, ele tem 50% a mais de lactose do que o leite líquido. Então, o líquido eu tomo de boa. Agora, quando eu ingiro o ninho normal, em pó, já começa a dar aquele desconforto, né? Distensão, gases. Então, assim, um colega médico fez um teste sanguíneo, veio negativo. Aí foi para mim, Márcia, eu não sei não, o que é que eu tenho? Não, eu estou distendendo e não sei o quê. E muitas vezes eu acho que é do leite, mas o teste veio negativo, eles vão fazer o respiratório. A curva enorme, você está vendo? Era a intolerância que passou despercebido pelo sanguíneo. Então, em algumas condições, o sanguíneo vai perder realmente essa sensibilidade, né? E aí, naturalmente, depois dessa situação fechada, desse diagnóstico fechado, cai de novo. Monique, aí o pepino é mesmo Monique. Todas essas doenças que o teste faz o diagnóstico, né? Dá para fazer a alimentação e dar uma qualidade de vida melhor. Adaptar, né? Sim. No caso da SIBO, seria a dieta Food Maps, mas bem acompanhada de perto por um nutricionista, porque ela é bem restritiva, retirado ali os carboidratos fermentáveis, né, que são os de cadeia curta. Pelo menos aqueles 14 dias que a gente já está iniciando o antibiótico. Então, é o tempo que a medicação está agindo. O ideal é que seja de 4 a 8 semanas. Eu nunca trabalho com as 8. Sempre faço só as 4. Porque aí depois que é retirado, é feito a reintrodução de cada grupo
no caso dos frutanos, dos disacarídeos, dos polissacarídeos, que no caso seria a lactose, a frutose. A frutose seria geralmente a maçã, a melancia, a manga, e aí vai tirando todos esses carboidratos, e aí depois vai reintroduzindo cada grupo. E aí a dieta de manutenção é feita com os carboidratos que foram bem tolerados. E aí é feita essa dieta de manutenção, e aí os pacientes têm respondido bem a essa dieta de exclusão e depois de manutenção. E em relação à lactose, tem gente que não tolera nem com lactose. Né? Tem um intolerante que até é produto sem lactose, aí a gente retira, mas sempre com acompanhamento do nutricionista para fazer a questão das deficiências nutricionais. Porque, por exemplo, tem uma fase do Food Maps que é retirado os produtos com glúten. E aí esses produtos eles são enriquecidos com ferro e ácido fólico. Então, aí já tem que dosar vitamina B12, B9, e aí fazer todo o acompanhamento para o paciente não ter nenhuma deficiência nutricional. Perfeito. É muito mais complexo do que a gente imagina, né? E assim, não tem como não ter um nutricionista do seu lado. É muito comum as pessoas pegarem a listinha na internet e retirar. E assim, antes de eu ter essa parceria mesmo, né, com a Nutri, realmente eu tinha no meu consultório já uma lista. Eu só tomo uma lista. Doutora, eu usei a lista. Aí, mas assim, ficava muito vago, né? Ficava aquele... Com queixas eu recebi com... Se vocês colocar no lugar... O pelo, porque estava... Deficiência nutricional. De B12, B9... É muito assim, mais sério do que a gente imagina. Obviamente, a gente tem aqui outras rotinas que a gente poderia conversar. Eu vou vendo vocês falando e vou pensando em exames laboratoriais aqui. Mas, como a gente estava conversando lá no início, né? A gente pode trazer outras discussões em outros momentos também. Mas tem algo que eu quase que todos os episódios eu levanto. A gente atingiu o propósito. Quando eu coloquei que a segunda temporada... Eu tenho, né? O interesse de fazer sempre uma roda de conversa, certo? Aqui no LamiCast. Com a equipe multidisciplinar. E eu vejo o que aconteceu aqui hoje, eu digo, atingi o que eu queria. Vou pegar 2 pontos aqui da fala de vocês. Primeiro, fica muito claro a consciência médica, certo? De trabalhar com a equipe multidisciplinar. Assim, eu faço o meu papel, encaminho o paciente. Diminui até a minha responsabilidade, né? E muitas vezes, assim, está muito fora do meu alcance, né? Então, assim, a gente não estuda a parte nutricional. Então, o médico que está querendo fazer dieta, orientar a dieta, muitas vezes está comendo bola e está prejudicando o paciente. Toda excelente gastro tem um nutri do tem que ter uma Aí esse aspecto que você colocou também, que eu acho super bacana. Você levanta exatamente esse aspecto. Assim, olha, a consciência, né? Sim. Certo? Por que eu vou entrar nessa área aqui se não é a minha especialidade? Se eu posso e eu tenho profissionais para contribuir comigo nesse processo. Eu acho isso fantástico. E sem mentira nenhuma. Todo paciente, eu acho que 90% dos que eu atendo, doutora, qual é a minha dieta? O que é que eu posso comer? Todos. Porque ele acha que o gastro está muito relacionado à parte alimentar, realmente, que está, né, o trato digestivo. Aí, assim, eu faço muitas vezes aquela orientação mais geral ou individualizada, mas sempre precisa, na maioria das doenças, vai ter que estar nutricionista na cola, para garantir realmente. A maioria das doenças não tem cura, né? Então, a gente precisa garantir a longo prazo que ele mantenha essa linha da dieta, né, mais ou menos organizada. Então, entende que a gente acaba atingindo o propósito? Sim. LamiCast. Falar de rotina laboratorial na prática clínica de profissionais prescritores, médicos, nutricionistas. Mas a gente acaba atingindo o segundo propósito dessa temporada, que é mostrar para a sociedade, e aí a gente falou aqui tanto do paciente como de outros colegas profissionais da área de saúde, né? Olha, é importante a gente fazer essa integração. Então, assim, eu vou deixar naturalmente um momento para, se você quiser, Márcia, falar um pouco mais, certo? Sobre a gastro, sobre doenças inflamatórias, sobre outras patologias, até mesmo que você queira colocar. Eu digo a mesma coisa, Monique, sobre nutrição, mas eu estou muito satisfeito com essa conversa, entendeu? É como eu falei. Daqui, quem assiste esse episódio, com certeza aprende muito com essa conversa que a gente teve aqui hoje. E eu sempre coloco isso, não é só o paciente que aprende, entendeu? A gente é uma troca de aprendizado, sim. E
outros É o profissionais que networking. acabam assistindo, tá entendendo? Sim. Esse conteúdo e que às vezes não estavam vivendo ali no seu momento, é exatamente alguma coisa que você falou aqui, alguma coisa que você falou, sabe, Monique? Isso acaba Desperta. agregando também Sim. muito valor para outros profissionais. Então, eu deixo aqui o espaço aberto para vocês falarem um pouco mais, tá bom? Para depois eu entrar aqui nos meus agradecimentos. Léo, só tenho a agradecer, assim, eu aceitei o convite sem nem conhecer, né, de perto. Não, a outra colega que infelizmente não pôde estar aqui, né, convidou, eu não, topo demais, adoro esse momento que eu acho que tem muito a acrescentar, principalmente na vida do paciente, né, das pessoas. Eu acho que se tiver uma pessoa que nos ouviu hoje aqui e realmente a gente Vamos conseguiu agregar, né? causar algum impacto ali e mudar aquele estilo de vida, eu acho que está valendo o nosso momento. E, assim, é muito enriquecedor para mim, para a Monique, para você, da gente estar compartilhando essas informações de uma forma leve, né, sem conflitos de interesse, sem realmente querer agregar, querer ajudar a sociedade. E a nossa missão maior é isso, é causar impacto na qualidade de vida do doente, diminuir essa jornada do paciente tão dolorosa e muitas vezes traumática, e que realmente o acompanhamento multidisciplinar é a base, né, de qualquer doença, de qualquer patologia. E é isso. Agradecer, estou aqui à disposição sempre que puder, eu tentarei fazer presente, tá bom? Perfeito. Também gostaria de agradecer, né? Um prazer estar aqui ao lado de doutora Márcia. Assim, doutor, eu sou suspeita a falar, porque doutora Márcia já me acompanha assim há um longo tempo. Eu sou paciente dela há 8 anos. E aí a gente tem essa parceria. Teve um tempo que ela não atendia mais pela Unimed, e mesmo assim continuou me dando todo o suporte, mesmo sem estar atendendo o convênio. Era um sonho meu trabalhar com pacientes com doença de Crohn. Legal. Eu tenho a doença há 17 anos, então eu decidi fazer nutrição. Eu pensei assim, não, se nada der certo, pelo menos para mim vai servir, né? E aí eu nunca imaginei, nem nos meus melhores sonhos, que eu estaria ao lado de doutora Márcia, ajudando de forma tão positiva, né? Quando eu recebo uma mensagem do paciente que diz, nunca tive tão bem. E aí eu sei o que é o paciente sofre com essas patologias. Só você sabe na pele o que eles sentem, né? Sim, com certeza. E aí eu me coloco muito, quando eu vou calcular a dieta de um paciente com doença de Crohn, é como se eu estivesse calculando para mim. Aí eu pensar assim, não, isso aqui eu não gostaria para mim. Então, eu acho que essa é a diferença, né? Esse tratamento individualizado é a gente sempre se colocar do outro lado. Que eu sempre digo para o meu paciente, se fosse minha mãe, se fosse o meu pai, se fosse o meu filho, se fosse em mim, é muito mais fácil o bom senso, né? Além da evidência científica, mas o bom senso naquela escolha. E isso faz toda a diferença. E através de doutora Márcia, né, eu já recebi o convite de outro parceiro que eu estou atendendo lá na Indodigest, que é uma clínica que eu sempre fiz meus exames. E aí, quando eu ia lá, porque eu via os cartãozinhos dos profissionais, aí eu ficava, será que um dia vai ter o meu aqui? E hoje está o teu. E hoje eu estou lá atendendo. E assim, é muito gratificante ajudar essas pessoas que têm essa mesma patologia que eu tenho. E dar missão, qualidade, né? uma missão. Aí, hoje, às vezes, antes eu me perguntava tanto, por que eu? Né? Porque fui escolhida por essa doença, na né? Na época, era uma doença rara. Na época, há 17 desafiadora anos atrás, demais. O caso de Monique foi bem desafiador. A gente mandava para Fortaleza, porque aqui não tinha ninguém para poder tomar de conta. Eu lembro que uma vez a doutora Márcia me indicou, não foi? Eu fiz um bate e volta lá em Fortaleza para tentar resolver. Foi bem desafiador o caso no começo. Foi muito agressivo, né? E porque naquela época também tinha poucas opções, né? Graças à evolução da indústria farmacêutica, a gente vem evoluindo muito rápido nas doenças inflamatórias. Eu ficava pensando... Depois que eu perdi a resposta disso, e aí? Não tinha mais o que ser quando feito. eu iniciei o tratamento, só tinha acho que 2, que era o Remicade e o Mira. E eu disse, só tinha 2 opções. Parar de responder esse... Porque eu parei de responder o Mira. E aí eu fiquei... Aí eu fui pro Remicade, parei de responder também, eu digo, e agora? Aí tinha o Estelara, né? Que era uma medicação que estava sendo lançada, lançada. E hoje eu respondo o Estelara há mais de 7 anos. Amém. E muito bem.
E lógico que eu sendo a minha nutricionista, aí é que dá certo mesmo. Legal, viu? Legal demais escutar essa história. Tem um ponto na sua fala que eu acho que é importante para todos nós, profissionais da área da saúde. É a nossa função, entendeu? A nossa principal função é cuidar do doente. Sim. E Então, nossa assim, missão, né? Nossa missão, pronto. Exatamente. Então, acho que todos nós, e qualquer profissional da área de saúde hoje tem que ter isso muito forte. E eu quero colocar isso, porque a gente sabe que, de uma certa forma, eu vou colocar a palavra medicina no seu ponto mais amplo, cobrindo todos nós, entendeu? Esses valores acabam se perdendo, para não Sim. dizer que estão sendo perdidos. Sim, Entendeu? E aí, muito. quando eu vejo a sua conversa, exatamente assim, olhem, independente desse aspecto de plano de saúde A, plano de saúde B, de Ela condição nunca A, condição B, deixou não, o principal aspecto me aqui é atender. cuidar. Foi. É o cuidar, Certo? é o compromisso. É o compromisso com a saúde do paciente, tá entendendo? E isso é algo que eu fico muito feliz, porque eu estou dentro de uma empresa que tem 43 anos. Eu estou num ciclo familiar que isso é cultural. Mas quando eu escuto um nutricionista falando isso, quando eu escuto um médico falando isso, eu fico muito feliz, entendeu? Porque é isso que eu gosto que a gente valorize dentro da área da medicina, de novo, A essência, na sua né? forma mais ampla, entendeu? De interpretar esse cuidado com o paciente, tá bom? É a Então, empatia, volto a dizer, né? tá certo? Assim, muito obrigado a vocês duas pela contribuição com o LamiCast. Foi um prazer imenso abrir essa segunda temporada com uma área tão boa, certo? Que tão rica em conversa. E, de novo, acho que cabe aqui facilmente mais conversa sobre outros exames, outras patologias. De verdade, muito, muito obrigado às duas, tá bom? Por terem vindo aqui e contribuído conosco, com o Lamic, com o LamiCast, nessa excelente conversa, Eu que tá bom? agradeço a Perfeito. oportunidade e parabéns pela iniciativa, né, de trazer temas tão Muito importantes bacana. e profissionais para ajudar a população, né, de forma geral. Esse é o intuito, Sim. tá bom? Perfeito. Muito sucesso, Muito LamiCast sucesso, aí. que venha outros profissionais agregar, né, o seu projeto. Porque meu intuito é ver uma mesa cheia. Ah, que Sabe assim, quanto mais gente estiver conversando de profissionais da área de saúde, com certeza Perfeito. quem nos assistir vai ter muito a ganhar com essas conversas. com certeza. Pessoal, a gente está chegando ao final, certo, do nosso primeiro episódio da segunda temporada do LamiCast. Roteiro laboratorial na prática clínica da médica gastroenterologista, da nutricionista. Como foi bacana conversar com essas duas excelentes profissionais. Eu espero ver vocês em outros episódios, mas eu não posso deixar de dar aquele recadinho, né? Vai lá, nosso canal no YouTube, se inscreve, ativa o sininho, se inscreve também lá no nosso LamiCast no Spotify, porque toda vez que a gente tiver esse tipo de conteúdo aqui, você vai tomar conhecimento e tem muita coisa boa vindo por aí também. Um abraço, hein?